Isso tudo é bem importante, até porque creio eu que é um segmento que cresceu de uma maneira tão abrupta nos últimos anos que não sobrou muito tempo para as pessoas verem que existe estratégia, que existe planejamento, que existe profissionalismo por trás disso tudo, desse crescimento que a gente está tendo, né? E eu sou a prova viva, cara, de que quando você consegue alinhar bem um planejamento, uma estratégia, você chega nos seus resultados, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Imagina. Que legal. Eu acho que, assim, para começar, eu queria trazer um paralelo que eu já comentei algumas vezes aqui no programa, então talvez as pessoas consigam entender. Lá na época de 99, por aí, a Lan House, ela era proibida na Itália. Uau. Então, com isso, o que aconteceu? Você não formou uma geração que se encontrava nas Lan Houses e, consecutivamente, jogavam jogos competitivos. Sim. Você passa 20 anos na frente da história e hoje a Itália não tem um pro player forte e renomado no mercado. Ele não tem um time bem montado, porque assim, aquela geração não existiu. Uhum. Então, acho que parte de entender como que hoje o Brasil é uma das maiores referências no mundo fitness, seja com influenciadores, seja com indústria, seja com a nossa capacidade técnica, ou até as pessoas que são nossos representantes, o que você enxerga que foi a origem disso? Ou, talvez para começar por você, o que te incentivou a a fazer parte dessa comunidade e trazer isso para o mercado? Pô, excelente paralelo, aliás, eu não sabia disso da Itália. Realmente a gente começa a observar como que isso cria lacunas, né, no desenvolvimento de um país, uma sociedade. O que eu acho que trouxe a gente até aqui, no fitness, que criou essa onda, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o mercado de suplementação vai fechar o ano em 4 bilhões de faturamento. Caramba. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Né? É um país que não está prosperando financeiramente, mas um mercado que todos os anos bate recordes. Né? E o maior motivo disso, ao meu ver, foi sementes plantadas lá atrás. E eu tenho o prazer de dizer que eu participei disso. Naquela época era só amor mesmo. A gente amava o que fazia, queria levar para frente a bandeira do nosso esporte. Eu me lembro bem que, meados de 2005, ali, a gente estava começando, eu fiz uma festa na minha casa para comemorar meu primeiro patrocínio, que era de caixas de ovos. Caramba! Eu fiz uma festa na minha casa, chamei meus amigos e minha esposa e um outro atleta meu que também hoje é um expoente, o Matheus Donaire, está à frente de uma empresa gigante, que é a Integral Médica. A gente tinha conquistado o patrocínio de caixas de ovos no mês. Hoje tem players no mercado ganhando salário de R$400 mil nesse segmento. Então, fui eu que fiz isso acontecer? Não, mas eu colaborei. Assim como tantas outras pessoas naquela época que, mesmo com tudo contra, queriam fazer algo simplesmente porque gostavam. Viam naquilo um estilo de vida, sabia que aquilo podia impactar a sociedade de um jeito positivo, porque o esporte faz isso. Uhum. Né? O esporte ele tem esse poder, cara. Ele entra numa sociedade e ele educa as pessoas a terem hábitos melhores. Isso diminui, obviamente, a chance de pessoas serem hospitalizadas no futuro por comorbidades, por doenças degenerativas. Isso melhora a educação, porque o indivíduo fica mais focado. Né? Então, a gente plantou essa semente lá atrás. Uhum. Quando a gente acreditou no esporte e tentou levantar essa bandeira, a gente estava fazendo isso. E um pouco mais recentemente, o boom das mídias sociais. Ninguém no mundo aproveitou tão bem quanto o brasileiro no sentido do fitness. Sim. A gente teve caras como Scarpelli, Felipe Franco, Leandro Twin, Toguro, pessoas que naquela época eram ridicularizadas, né? Eram tratados como, o que esse cara está fazendo aí? Né? É só um desmiolado tomando bomba e falando de coisas sem sentido e tal. Mas pouco a pouco eles estavam furando as camadas sociais e chegando às vezes através do seu bom humor, né, do seu tipo de fazer sketch e tal, chegando em pessoas que nunca tinham colocado a mão num peso. Uhum. E de repente o cara gostava do Felipe Franco porque eu era um cara maneiro. Aí falava, se esse cara que eu sigo é maior maneiro, ele treina, vou treinar também. E aí uma sementinha foi jogada ali. Culminou de que no momento em que a industrialização aqui chegou num nível de profissionalismo tão bom que começou a devolver dinheiro para o esporte, nós estávamos muito preparados para crescer. A gente já tinha uma comunidade forte, a gente já tinha fãs, a gente já tinha fanbase, a gente já tinha, por exemplo, bons profissionais, né, que éramos nós que trabalhávamos já há muito tempo ali no segmento. E o mais importante de tudo, nós tínhamos material genético. Porque a genética do brasileiro não mudou de tempos para cá. Nós sempre fomos diferenciados. Porque a gente é miscigenado, cara. A gente é mistura de raça. Então nós somos um povo muito poderoso. Não só para o bodybuilding, mas para o esporte em geral.
O que aconteceu recentemente foi que o bodybuilding recebeu um aporte financeiro muito grande dessas indústrias. Então, nós nos desenvolvemos muito. Hoje, nós somos a segunda potência do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos. Caramba. É muito grande, muito grande. Muitos atletas. Como que andam os campeonatos, as disputas? Antigamente era mais informal e outras vão criando ligas. Como que foi sendo Isso. Eu fui dirigente esportivo aqui no Brasil até eu me mudar para os Estados Unidos, há 9 anos atrás. Eu era diretor sul-americano de arbitragem. Era produtor de evento, tudo. Mas você disse muito bem. Não é que era informal, é que era amador. Era tudo muito amador. A própria federação era uma federação de amigos, pessoas que amavam esporte, que queriam produzir esporte. Então não tinha uma direção profissional, não tinha gestores por trás das federações. A gente catava dinheiro aqui para colocar ali. Era literalmente isso. Então a gente precisava do incentivo de pequenas empresas, às vezes do governo, para mandar times para competir em Mister Universo, campeonatos mundiais, né? E eu mesmo arbitrei 9 Mister Universos. Caramba. Que era o maior campeonato amador que existe. E é o maior campeonato amador que existe até hoje, né? Então, eu pude ver com os meus olhos esse crescimento. O divisor de águas foi a profissionalização do esporte aqui no Brasil com a vinda da Muscle Contest, que é uma empresa norte-americana, uma produtora de eventos, que era na época capitaneada por 2 irmãos, os irmãos Alguinde. Hoje ela está na mão do Tamer, né, que é o dono da Muscle Contest. E ele conseguiu profissionalizar a produção de campeonatos aqui. Por quê? Porque ele era detentor do único caminho que levava o atleta para o Mister Olímpia. O Mister Olímpia é a Copa do Mundo do fisiculturismo.